Olá, pessoal. Vamos começar mais uma aula aqui. Nessa aula, nós vamos falar da palavra interrogativa, das palavras interrogativas. A gente tem como nome em japonês para esse tipo de palavra gimonshi. Gimonshi são as palavras interrogativas. E o que seriam essas palavras? Bom, as palavras interrogativas são aquelas palavras que a gente vai usar para fazer perguntas específicas. A gente vai usar para perguntar coisas que a gente quer saber, e elas servem para várias coisas. Quando eu falo específica, é específica com um tema, mas não específico com um tópico. Vamos ver aqui algumas delas, começando por doko. Doko significa onde, onde. Quando eu quis dizer assim que é uma específica temática, é porque quando eu falo onde, eu quero saber o lugar, né? Eu quero saber o lugar, mas é diferente eu perguntar onde você vai, né? E eu perguntar você vai para o restaurante? Eu perguntar você vai para o restaurante é muito mais específico, né? Mas quando eu pergunto onde você vai, eu não é específico, mas eu quero saber especificamente o local que você vai, né. É isso que eu quero dizer com específico e não específico. Então, vamos ver aqui algumas frases com "toko", começando aqui por estas aqui: "Ginkou wa doko desu ka? Ginkou wa doko desu ka?" Onde fica o banco? Nós temos aqui a palavra ginko, que significa banco, e eu estou querendo saber aonde ele fica, quer dizer, onde ele está, né? Onde é que está o banco? Onde fica o banco? E para eu montar esse tipo de frase é muito fácil. A única coisa que eu vou precisar fazer é pegar a coisa que eu estou procurando ou a pessoa que eu estou procurando e colocar nananã wa doko desu ka? Que nem tá esse exemplo aqui. Ginko wa doko desu ka? Eu posso falar outras coisas também, por exemplo, restaurant wa doko desu ka? Onde fica o restaurante. O tearai wa doko desu ka? Onde fica o banheiro e por aí vai, né. Essa estrutura nananã wa doko desu ka? É uma estrutura bastante, simples de se usar. Agora, quando eu uso a estrutura abaixo aqui, doko ga kurai desu ka? Doko ga kurai desu ka? Onde está escuro? Doko ga kurai desu ka? Eu quero saber especificamente onde que está escuro. Por exemplo, vamos supor que a casa está com algum problema de eletricidade e tem algum lugar que a energia está chegando pouco, aí está escura. A lâmpada está acendendo, mas está fraquinha, né? Então, eu posso perguntar: "Doko ga kurai desu ka?" Doko ga kurai desu ka? Qual ponto específico que está kurai? Qual ponto específico que está escuro, né? Então, tem várias formas de se ordenar essa frase, mas, eu acho que quando você vai usar uma pergunta com doko e você quer saber especificamente onde fica um estabelecimento, onde está alguém, por exemplo, eu vou procurar o Tanaka-san. Tanaka-san wa doko desu ka? Onde está o Tanaka-san? É melhor usar o primeiro exemplo. Agora, se você quer saber o ponto em que o lugar exato onde que está com alguma qualidade específica, por exemplo, o ponto que está escuro, o lugar que é caro, por exemplo, né, "Doko ga takai desu ka?" Onde é que é caro, né, o onde é barato, "Doko ga yasui desu ka?" Onde é que é barato, né. Então, se você quiser saber uma coisa nesse sentido, é melhor você usar a segunda frase, o segundo exemplo de frase. É uma dica importante, quando você for usar isso, toda vez que você for usar o "doco" na frente, a palavra interrogativa na frente, você não pode usar o "a". Então você não pode falar "doko wa", isso está errado, tá. Você tem que falar "doko ga". Mas, como exemplo em cima, você pode falar a coisa que você está procurando, "wa doko". Mas, como no exemplo embaixo, né, "doko" tem que vir com "ga", tá bom? Importante lembrar disso. Agora aqui, ó, a frase que eu acabei de falar anteriormente. "Tanaka-san wa doko desu ka?" "Tanaka-san wa doko desu ka?"
Onde está o Tanaka-san? Onde está o Tanaka? Onde o Tanaka foi, né? Às vezes traduz, né? Onde é que ele foi, né? Não tem o verbo ir, mas eu quero saber, na real, onde ele está, né? Tanaka-san wa doko desu ka? E ano mise no doko ga oishii? Ano mise no doko ga oishii? A tradução literal seria onde é gostoso naquele restaurante, né? É, daquele restaurante, ano mise no doko, quer dizer, onde daquele restaurante ga oishii? Onde daquele restaurante que é gostoso? O que eu estou querendo dizer com isso é uma forma que os japoneses usam para falar, eu não acho aquele restaurante gostoso. Eu estou perguntando: "Nossa, o que que é gostoso naquele restaurante?" Só que eu não estou perguntando o quê. Eu estou falando: "Onde que você está vendo que esse restaurante é gostoso? Qual dos pontos?", né, essa é a ideia principal. Então eu optei por traduzir literal aqui para vocês verem, né, o que que a frase quer dizer literalmente, mas o que que ela quer dizer, né. Eu não acho aquele restaurante gostoso. Mise no doko ga oishii? Mise no doko ga oishii? E um detalhe extra que eu quero falar para vocês é que mise significa loja, porém, em japonês é muito comum chamar qualquer estabelecimento comercial de mise, alguma mise de alguma coisa. Então, um restaurante é uma loja de comida, né. A gente aqui em português jamais chama restaurante de loja, né. Restaurante é restaurante, né, comida, a gente não trata necessariamente como produto que nem a gente trata as outras coisas, então a gente não chama de loja, né, a gente chama de restaurante. Mas já que eu tô falando de oishi, de gostoso, então obviamente é uma loja de comida, então é um restaurante, ok? Seguindo, mais uma palavra interrogativa, dare. Dare significa quem, quem, dare. Vamos ver as frases de exemplo. Primeiro nós temos aqui, ano hito wa dare desu ka? Ano hito wa dare desu ka? Quem é aquela pessoa? E aqui eu coloquei o dare em kanji, tá? Por quê? Porque é muito comum usar em kanji. O doko não é muito comum usar em kanji, o normal é usar em hiragana, mas o dare é bastante comum. Ano hito wa dare desu ka? Quem é aquela pessoa? Então, da mesma forma, alguma coisa wa, a pergunta, né, a palavra interrogativa, desu ka? Então, ano hito wa dare desu ka? Aquela pessoa, ano hito, quem é? Dare desu ka? Dare desu ka? E da mesma forma, no exemplo abaixo, dare ga sanka shimasu ka? Dare ga sanka shimasu ka? Eu quero saber especificamente quem vai sanka shimasu. Quem sanka shimasu? Dare ga sanka shimasu ka? Quem é que vai participar? De qualquer coisa, né. Esse verbo sankasuru é um verbo de suru, ou seja, é um verbo de grupo 3. Ó, não vamos jamais esquecer de sempre pensar qual é o grupo desse verbo aqui. Toda vez que um verbo aparece, vamos pensar nisso, tá. Dare ga sanka shimasu ka? Quem é que vai participar? Então, como dare tá no início, eu preciso colocar ga aqui, tá. Dare wa não, dare ga, tá. Dare ga. A gente não vai ter dare wa jamais. Mesmo, eu coloco assim no início, né, eu falei assim, quando dare tá no início, porque geralmente a coisa que vem no início acompanha o a, né, por exemplo, ano hito wa, mas o dare, e assim como outras palavras interrogativas, não vai ter o "a" depois da palavra interrogativa, independente de estar no início ou no meio da frase, né. Eu falei no início da frase só porque geralmente o "a", ele acaba sendo bastante usado no início da frase, né, mas nem sempre. "Dare ga sanka shimasu ka?" Quem é que vai participar? Seguindo, "Dare ga Nihon e ikimasu ka?" Quem é que vai ao Japão? "Dare ga Nihon e ikimasu ka?" Todo mundo levantando a mão. Eu, professora. "Dare ga Nihon e ikimasu ka?" Quem é que vai ao Japão? Nós temos aqui o "e", que a gente viu anteriormente, né, e ikimasu ka? Nihon e ikimasu ka? Dare ga Nihon e ikimasu ka? Quem vai ao Japão? E aqui, olha, tem um uso diferente que eu resolvi trazer. A gente pode perguntar: "Quem é você?"
falando dare desu ka? Somente, né, o dare desu ka? Dare desu ka? Porém, dare desu ka pode soar um pouco direto demais e às vezes você ser muito direto pode soar um pouco rude. Então, uma forma mais formal, mais polida de se perguntar quem é você é dochira-sama desu ka? Dochira-sama desu ka? É bastante formal, tá? Então, não quer dizer que você precisa usar isso toda hora, tá? Dochira-sama desu ka? Quem é você? Ok? Esse é o dare. Agora a gente vai para o itsu. O itsu significa quando. Quando a gente quer saber a questão do tempo, né? A gente já sabe perguntar várias coisas de tempo, mas essa é uma palavra um pouco mais abrangente para tempo, né? Itsu, quando. Vamos ver aqui as frases. Shigoto wa itsu owarimasu ka? Shigoto wa itsu owarimasu ka? Quando você termina o trabalho? Aqui nós temos shigoto, como a coisa que eu quero saber, né, a respeito é do shigoto, do trabalho. Então, shigoto wa itsu owarimasu ka? O trabalho, quando owarimasu ka? Quando vai terminar? Esse verbo aqui, owaru, owarimasu. Se é owaru, owarimasu, é um verbo de grupo 1, né? Owaru, owarimasu. Se fosse grupo 2, seria owamasu, né? Como não é owamasu, é owarimasu. Nós temos ele como um verbo de grupo 1. Quando você termina o trabalho? Shigoto wa itsu owarimasu ka? E agora aqui na frase abaixo, Nihon wa itsu samui desu ka? Nihon wa itsu samui desu ka? Quando faz frio no Japão? A respeito do Japão, Nihon wa itsu, quando samui. Quando que é samui, né? Itsu samui. A respeito do Japão, quando itsu samui. Quando é que é frio, né? Aí, que tipo de resposta eu espero para isso aqui, né? Na primeira pergunta, eu espero uma resposta falando, depende, eu posso falar, eu termino mês que vem, se for um trabalho contínuo, né? Eu termino às 5 horas, se for um trabalho assim, tô falando do trabalho do dia, né? Porém, quando se fala de hora, geralmente se faz a pergunta da hora, né? Que nós vimos anteriormente, que seria Nandi, né? Isso aí é um pouco mais abrangente. Então, para essa pergunta, eu tenho ideia de que é um trabalho, tipo um projeto, né? E a pessoa está esperando uma data como resposta, né? Eu termino dia 5 desse mês, essas coisas, né? E Nihon wa itsu samui desu ka? Eu tô querendo saber a época que é samui, né? No Japão, a época que é mais frio. Então, uma resposta comum para isso poderia ser: "Ah, é frio em janeiro, né? Ichigatsu wa samui", por aí vai. Continuando, "O tanjoubi wa itsu desu ka?" Essa é uma pergunta clássica com itsu, né? "O tanjoubi wa itsu desu ka?" Quando é seu aniversário? Ou seja, eu quero saber que dia e que mês é o seu aniversário, né? "O tanjoubi wa itsu desu ka?" No Japão, na língua japonesa, a gente coloca o mês na frente e o dia depois, que nem, os americanos fazem, né. Então tem que colocar o contrário. "O tanjoubi wa itsu desu ka?" Quando é o seu aniversário? E aqui abaixo, "Itsu sono eiga o mimashita ka?" Quando você viu esse filme? "Itsu sono eiga o mimashita ka?" Itsu, quando, sono eiga. Sonoeiga, esse filme. Olha, partícula, né, por causa do verbo mimashita. Miru, que é um verbo de grupo 2. É um verbo de grupo 2. Miru, mimashita. Atenção aqui que essa palavra interrogativa, itsu, não utiliza partícula. Você pode ver que não tem o a, não tem ga depois dela. Ela é limpinha, tá? Quando você vai usar ela no sentido de quando, ok? Agora a gente vai pro nani. Nani, que é o quê? Vocês que assistem anime já devem conhecer essa palavra, tipo, até de cabeça para baixo, porque os vilões sempre falam nani, nani, assim, né? Quando eles ficam abismados com alguma coisa. Nani, nani. Então, nani significa o quê? Então você pode usar para perguntas como nani ga suki desu ka?
O que você gosta, né? Nani ga suki desu ka? Então, novamente, ó, a gente quando vai colocar depois, né, a gente não vai falar nani wa, a gente vai falar nani ga, né? Nani ga suki desu ka? Suki, adjetivo na, né, que a gente traduz como verbo, né? Lembrando. Nani ga suki desu ka? E aqui embaixo, ashita nani o shimasu ka? Aqui, ó, é nani o, por quê? Por causa do verbo suru que a gente tem depois, né? Os verbos vão sempre influenciar as partículas para agir de algum modo, né? Então, amanhã, ashita nani o shimasu ka? O que que você vai fazer, né? O que que você vai fazer amanhã? Seguindo, essa aqui também é especial. Nani ga omoshiroi desu ka? Nani ga omoshiroi desu ka? Assim como aquela pergunta do doko ga oishii, onde é que é gostoso, significa eu não acho gostoso. Nani ga omoshiroi desu ka? Essa pergunta, ela pode ser, literalmente, o que que é omoshiroi? Omoshiroi, não sei se vocês lembram da aula de adjetivos, é um adjetivo i, que significa divertido, ou pode ser estranho, inusitado, né? Omoshiroi. Então, quando a pessoa acha uma coisa engraçada, geralmente a pessoa fala, poxa, é muito omoshiroi, né? Ah, omoshiroi, omoshiroi. É interessante, mas geralmente é usado em sentido de graça, né? É engraçado. Então, se você pergunta nani ga omoshiroi desu ka? Você pode estar perguntando assim, tá perguntando na moral, você quer saber mesmo o que que é bom, né? Por exemplo, se eu pergunto sobre um filme, nani ga omoshiroi desu ka? Eu quero saber genuinamente, eu posso querer saber genuinamente o que que a pessoa achou de bom no filme. Por exemplo, tem vários filmes que as pessoas falam muito, por exemplo, o filme da Barbie. As pessoas falaram muito do filme da Barbie quando o filme estreou, né? E aí você pode perguntar, Nani ga omoshiroi desu ka? Qual é o interessante desse filme, né? O que que ele tem de interessante? Eh, mas essa pergunta, ela também pode ser, usada num sentido irônico. "Nani ga omoshiroi? Nani ga omoshiroi desu ka?" Tipo, eu não vejo como isso pode ser interessante. Então, quando a gente pergunta em português qual é a graça, a gente geralmente não acha graça. A gente pergunta assim, nesse sentido: "Qual a graça? Qual é a graça disso?" Não há graça, não tem graça, né. A gente fala nesse sentido. E quando a gente vai dizer quer saber realmente o que é interessante, a gente pergunta de outra forma. A gente pergunta: "Ah, o que que você gostou do filme? O que que você achou engraçado do filme?", né. Não qual é a graça, né. Mas, em japonês, essas 2 formas estão encapsuladas dentro dessa frase: "Nani ga omoshiroi desu ka?", o que que você achou interessante? Ou então: "Não achei nada de interessante", né. Muito curioso, né. Então dá para usar dessas 2 formas. E aqui, olha, aqui a gente tem um exemplo que é aquele contexto, né, de você colocar alguma coisa "wa" e a palavra interrogativa. Só que aí a leitura muda, a palavra muda um pouco. Em vez de "nani", ela passa a ser "nan", "nan". Então, vocês vão ver que tem uma letrinha diferente aqui na leitura do kanji, né. Então, "O namae wa nan desu ka?", "O namae wa nan desu ka?", qual o seu nome, né. O seu nome é o quê? Essa é a ideia, né. O seu nome é o quê? Mas a gente não fala "O namae wa nani desu ka?", não, a gente só fala "O namae wa nan desu ka?". Então cuidado com isso, tá. Aqui quando você fala alguma coisa "wa nan desu ka?", por exemplo, se eu falo pego esse lápis e eu falo: "O que que é isto?", "Kore wa nan desu ka?", o que que é isto? Né, alguma coisa wa sempre vai ser nan desu ka, não nani desu ka, tá? Cuidado com isso. Agora vamos ver o naze. Naze significa porquê. Literalmente é o nosso porquê de pergunta, tá? Por quê? Naze. Vamos ver frases aqui de exemplo. Naze Nihon e ikimashita ka? Naze Nihon e ikimashita ka? Por que que você foi ao Japão, né? Por que você foi ao Japão? Naze, você não vai usar nenhuma partícula com ele, tá? Aqui, naze Nihon e ikimashita ka?
Por que você foi ao Japão? Nihon e ikimashita. Olha só, né, a partícula e novamente aqui. Naze kuruma o kaimashita ka? Por que você comprou um carro? Naze, porque kuruma o, aqui nós temos a partícula o por causa do verbo kau, né? Por causa do verbo kau, comprar. Esse é um verbo de grupo um, né? Porque é kau, kaimasu, kaimashita. Por que você comprou o carro? Naze kuruma o kaimashita ka? Seguindo. Naze anime ga suki desu ka? Essa é uma pergunta difícil de responder. Eu acho que eu posso, fazer uma dissertação sobre por que eu gosto de anime. Naze anime ga suki desu ka? Por que você gosta de anime? E naze sono eiga ga kirai desu ka? Por que você odeia esse filme? Aqui nesses 2 exemplos, eu usei, adjetivos na, suki e kirai, né. Lembrando que suki é um adjetivo na, que a gente vai usar como se fosse verbo, na verdade a gente traduz como verbo, né. Em japonês, ele é usado no formato de adjetivo, mas a gente traduz como verbo. Mesma coisa o kirai. Naze sono eiga ga kirai desu ka? Aqui o kirai é um adjetivo na e é o tipo odioso, né, e a gente traduz como verbo. E aí vocês podem observar que o naze também não vai fazer uso de partícula, assim como o itsu. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula. Muitas informações, muitas palavras, mas eu achei, que era melhor passar para vocês uma porção de palavras interrogativas, em vez de passar uma por uma, porque assim vocês podem comparar o uso de cada uma. Mas muito importante, copiem essas frases no caderno e criem suas próprias frases. Só assim vocês vão conseguir dominar a estrutura, ok? Eu espero que vocês tenham curtido a aula e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!